No vasto palco do cosmos, onde as forças mais extremas do universo esculpem estruturas de beleza indescritível, uma das imagens mais impactantes já registradas por um instrumento humano foi recentemente revelada pelo telescópio espacial James Webb. Trata-se da chamada coruja cósmica, uma formação resultante da colisão de duas galáxias em anel situada a cerca de 11 bilhões de anos-luz da Terra. A imagem impressionante mostra duas estruturas circulares com núcleos centrais brilhantes que, ao serem observadas lado a lado, lembram nitidamente os olhos de uma coruja, enquanto uma zona de intensa formação estelar entre os núcleos sugere a presença de um bico. Esse fenômeno visual não é apenas esteticamente curioso, mas cientificamente valioso, já que oferece um vislumbre raro sobre os processos violentos e caóticos que moldam a evolução das galáxias no universo primitivo. As duas galáxias, com cerca de 26 mil anos-luz de diâmetro cada, possuem núcleos ativos contendo buracos negros supermassivos, cada um com mais de 10 milhões de vezes a massa do Sol. A interação entre essas estruturas colossais gera uma pressão gravitacional tão intensa que desencadeia uma explosão de formação estelar entre elas. Esse berçário cósmico é alimentado por um jato de radiação emitido por um dos buracos negros, que comprime as nuvens de gás molecular, provocando o colapso gravitacional necessário para a formação de novas estrelas. Esse tipo de interação é incomum, especialmente entre galáxias em anel, que por si só já são estruturas raras, formadas geralmente a partir de colisões frontais precisas entre galáxias menores. A simetria e o alinhamento quase perfeito dos dois anéis tornam esse registro ainda mais singular. A imagem foi obtida por meio do campo Cosmos, uma das regiões do céu mais intensamente estudadas, utilizando dados não apenas do James Webb, mas também do ALMA, no Chile, e do Very Large Array, nos Estados Unidos. A combinação desses dados permitiu a reconstrução tridimensional da estrutura, identificando detalhes que jamais seriam visíveis com telescópios convencionais. A luz que agora atinge os detectores do Webb foi emitida quando o universo tinha pouco mais de 2 bilhões de anos de idade, ou seja, cerca de 15% da sua idade atual. Isso torna a coruja cósmica não apenas uma imagem curiosa, mas uma cápsula do tempo, revelando a dinâmica das galáxias numa era em que os elementos químicos estavam em plena formação e as primeiras estruturas complexas começavam a surgir. A importância da imagem vai além de seu apelo visual. Ela fornece pistas cruciais sobre como os buracos negros influenciam o ambiente ao redor, promovendo a formação ou impedindo o nascimento de novas estrelas. O estudo sugere que o jato radioativo expelido por um dos buracos negros não apenas atravessou o espaço intergaláctico, mas também interagiu diretamente com as nuvens de gás da galáxia vizinha, comprimindo-as e provocando ondas de choque que resultaram na ignição de processos de fusão nuclear. Isso reforça a teoria de que buracos negros supermassivos não são apenas devoradores silenciosos de matéria, mas também atores ativos na formação cósmica. O formato de anel das galáxias envolvidas remete ao que os astrônomos chamam de galáxias do tipo Cartwheel, nomeadas em alusão à famosa galáxia da roda de carro, também fotografada pela Webb. Essas galáxias apresentam um núcleo central, cercado por um anel de estrelas jovens que se formaram após uma colisão de alta energia. No caso da coruja cósmica, o fato de existirem dois anéis interagindo simultaneamente é o que a torna tão única. Isso é estatisticamente improvável e sugere uma convergência quase milagrosa de condições cósmicas para que o Webb registrasse em sua plenitude. A imagem também revela padrões de poeira cósmica e gás que brilham em tons de azul, rosa e laranja, resultado da interação entre a radiação das estrelas jovens e as moléculas orgânicas presentes nas nuvens galácticas. Essas cores foram processadas com base nos dados infravermelhos do Webb, que penetram as camadas de poeira e revelam detalhes normalmente ocultos. O que parece uma pintura impressionista cósmica é, na verdade, um mapa de interações energéticas fundamentais para o entendimento da evolução do universo. Outro aspecto notável é a localização desse sistema galáctico. Ele foi identificado numa das áreas mais estudadas do firmamento, onde pesquisadores buscam entender a densidade e distribuição de matéria escura, bem como a formação de aglomerados galácticos primitivos. A detecção da coruja cósmica nessa região fornece uma nova referência para a calibração dos modelos cosmológicos, ajudando a validar simulações computacionais que tentam recriar os primeiros bilhões de anos do universo. Além disso, a colisão que formou a estrutura teria ocorrido há cerca de 38 milhões de anos, o que, em termos cósmicos,
é relativamente recente. Isso indica que os efeitos da interação ainda estão em curso e poderão ser observados em diferentes comprimentos de onda por décadas, talvez séculos, oferecendo um laboratório natural para estudo contínuo. A formação estelar no bico da coruja cósmica pode também conter pistas sobre a taxa de enriquecimento químico das galáxias envolvidas. À medida que novas estrelas se formam, elas sintetizam elementos pesados que são liberados nas explosões de supernovas, alimentando futuras gerações estelares com matéria mais rica. Esse ciclo, conhecido como nucleossíntese, é um dos pilares da astrofísica moderna e pode ser estudado em tempo quase real, graças à nitidez das imagens do web. Não é exagero dizer que a descoberta da coruja cósmica marca um novo capítulo na astronomia observacional. Pela primeira vez, os cientistas conseguem não apenas ver uma colisão entre galáxias em anel, mas também analisar como essa interação afeta diretamente a taxa de formação estelar, a morfologia das galáxias e a atividade dos buracos negros centrais. Isso tem implicações diretas para teorias que tentam explicar como as galáxias evoluem, se fundem e eventualmente dão origem a estruturas maiores como superaglomerados. Outro elemento fascinante é o simbolismo atribuído à imagem. Assim como o telescópio Hubble popularizou a nebulosa Olho de Gato ou a Cabeça de Cavalo, o web parece começar sua própria galeria de ícones cósmicos com a coruja cósmica. A comparação visual não apenas desperta o fascínio do público, mas também ajuda a criar metáforas visuais que facilitam a compreensão de fenômenos altamente complexos. Ao observarmos essa estrutura, somos lembrados de que o universo é capaz de gerar formas familiares, mesmo nas escalas mais gigantescas, evocando um senso de conexão que transcende a ciência pura. É também um lembrete de que a beleza e o conhecimento podem coexistir de maneira harmônica no espaço profundo. A coruja cósmica não é apenas um espetáculo para os olhos. É uma peça-chave num quebra-cabeças que vem sendo montado há décadas por astrônomos de todo o mundo. Cada detalhe revelado por suas formas e interações traz consigo novas perguntas sobre a natureza da matéria, o papel da gravidade, os mecanismos de feedback galáctico e os limites da formação estelar. James Webb, com seus instrumentos de altíssima precisão e sensibilidade ao infravermelho, é hoje a única ferramenta capaz de explorar tais fenômenos com esse nível de profundidade. Essa imagem específica foi destacada em uma pré-publicação científica no repositório Archive, sugerindo que os pesquisadores ainda estão refinando as análises, o que significa que novas descobertas podem surgir em breve. É possível que outras estruturas similares estejam escondidas em arquivos da web, à espera de olhares atentos e algoritmos de inteligência artificial treinados para reconhecer padrões incomuns. O futuro da astronomia poderá ser moldado por essas descobertas fortuitas, que desafiam modelos anteriores e abrem espaço para hipóteses ousadas sobre o papel dos buracos negros na arquitetura cósmica. O registro da coruja cósmica confirma o que muitos astrônomos já suspeitavam: que o universo primitivo era muito mais dinâmico, caótico e visualmente intrigante do que imaginávamos. E com cada nova imagem capturada pela web, somos convidados a mergulhar mais fundo nesse passado distante, não apenas para entender como tudo começou, mas também para compreender o que o futuro nos reserva enquanto civilização capaz de contemplar os próprios olhos do cosmos refletidos em galáxias distantes.